Olá, você está no Palavra Viva. Meu nome é William e este é o canal da bênção. Nós estamos trabalhando aqui o Salmo 119, a oração que transforma. E nós já temos o vídeo 1 e vamos agora para o vídeo número 2, do verso 9 até o 16. Você já pegou a sua Bíblia? Você já ouviu falar que a palavra de Deus, ela transforma e constrói algo na nossa mente? Pois bem, então fique comigo e você vai descobrir algo importante e interessante para a sua vida hoje. Já pegou? Então vamos lá, deixa o seu likezinho, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito proveitoso para você e compartilhe com aqueles que você também gostaria que entendesse sobre a oração que transforma. Verso 9 é o Bet. Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando seus passos de acordo com a sua palavra. Eu o busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. 11. Suas palavras estão sempre presentes em minha mente. Em algumas traduções diz coração, tá? Mas aqui é mente, para não pecar contra o Senhor. E falando em tradução, eu estou usando a Bíblia Viva, ok? Que eu entendo que é uma tradução bem simples e bem puxada para o original. Vamos lá. 12. Senhor, eu o louvo. Ensina-me as suas ordens escritas. 13. Tenho repetido com os lábios todas as suas leis. Fico tão alegre andando de acordo com a sua vontade revelada como os que possuem grandes riquezas. Olha que interessante. 15. Meditarei nas tuas ordens e as aplicarei à minha vida. Os seus caminhos são muito importantes para mim. 16. Minha maior alegria é cumprir as suas ordens escritas e não me esqueço da sua palavra. Pois bem, olha que interessante. Vamos lá, volta lá no 9, você está com a sua Bíblia aí acompanhando. Então, o que nós podemos entender aqui? Ele fala que como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Ora, é muito interessante a gente entender um pouco disso aqui, porque principalmente nos dias de hoje os jovens são bombardeados com muitas notícias por conta da globalização, internet, vocês sabem do que eu estou falando. Não só os jovens, né? Muitas pessoas. Mas eu me refiro aos jovens por conta dessa palavra, e é interessante nós entendermos que nos dias de hoje os jovens têm uma saída, têm uma inclinação para aprender muito mais sobre o que o mundo está mostrando do que sobre o que a palavra de Deus pode nos entregar. É normal, tudo bem. Ele vai crescendo, ele vai entendendo como é que funcionam as coisas, porém, as coisas que ele aprende no dia a dia normalmente leva para um engano ou para um buraco. Não é assim? É óbvio, nós não vamos aqui falar sobre educação familiar e essas coisas e tal, educação espiritual, religiosa, não, não é esse o ponto aqui. Mas vamos entender que, no geral, o jovem tem uma dificuldade de manter a sua vida limpa por conta de todas essas coisas que influenciam. Né? Vocês sabem o que significa essa palavra, né? Influenciadores. Já captaram aí, né? Existem muitos influenciadores por aí que realmente estão atrapalhando um pouco ao invés de condicioná-los para ser pessoas que produzem, né? Eles estão sendo basicamente aí levados para um consumo e não para uma produção. Mas isso é um outro assunto. E aí diz assim, diz o seguinte, a continuação do verso 9: vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra. Então, existem pessoas que realmente trazem essas informações para os jovens. Olha, vigie os seus passos. Aonde você está indo? Com quem você está andando? Quem são as pessoas com quem você se relaciona? Olha, é interessante saber que você, jovem, né? Que você, jovem, precisa entender que a palavra de Deus é princípio para todas as situações. Você pode ou não segui-las, ou então simplesmente você pode ter as suas próprias razões, mas sempre sabendo que você vai andar num bom caminho quando estiver de acordo com a palavra, tá? Isso é muito importante para os dias de hoje, porque nós não sabemos como será a nova geração, a geração futura,
da forma como está seguindo os padrões do mundo de hoje. Realmente está um pouco um caos. Mas vamos lá. 10. Eu o busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Isso aqui é um pedido de uma oração. Como eu já disse, o 119 é uma oração que transforma. Então veja bem, como é que o salmista pode chegar e falar assim, olha, não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Por quê? Porque ele está sendo atacado. Todos nós estamos sendo atacados. E esse ataque não é um ataque que você possa enxergar de prontidão. É um ataque que vem espiritualmente, né? Porque os ataques visuais você já combate, você já se protege, você já ataca e resolve na maioria das vezes. Mas o que ele está falando aqui são sobre coisas espirituais, coisas que são opressoras, que às vezes nós não vemos, mas sentimos, né? Então, a importância de buscar de todo o coração vai fazer com que realmente você tenha esse pedido em mente. Qual é o pedido? Olha, não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Se ele fala isso, é porque ele tem contato com os mandamentos. E tem pessoas que não têm contato com o mandamento. Como é que faz para fazer um pedido como esse? Eu faço esse desafio para você. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem lido, você tem orado? Porque quanto mais você lê, mais desejo de orar você tem. Porque se você não consegue orar, porque você não tem o conteúdo da oração. E onde está o conteúdo da oração? Está na palavra. Muitas pessoas entendem que o conteúdo da oração está quando você está sem nenhum tipo mais de alimento, de vida, você está deprimido, você está ansioso, está depressivo. É nesse momento que você ora? Não. Nesse momento você não tem o conteúdo da oração. Isso é um conteúdo de choro, de lamentação, de dores. Muitas vezes não dá nem para orar. Por quê? Porque a oração ela vem do conteúdo da palavra escrita. Pegou essa? Então bora lá. 11. Suas palavras estão sempre presentes em minha mente, para não pecar contra o Senhor. Como é que a palavra está na sua mente, para que você não peque contra o Senhor? Quando você lê. É óbvio. Porque quando você lê, a palavra vai para onde? Através dos seus olhos, e ela está aqui, ó, guardadinha. Está na sua memória. Não é fato? É o mesmo que você lê um livro que você precisa para a escola, para um estudo, para um trabalho. Você vai ler aquele livro com um destino. Qual que é? Você vai ler aquele livro porque precisa entregar um trabalho. Você vai ler aquele livro porque precisa executar um trabalho dentro da sua empresa. Então são regras, os livros são regras, os livros são ensinos na maioria das vezes. Né? Existem os que são contos, histórias e tal, mas na maioria das vezes eles são ensinos, eles são regras para que você possa subir níveis mais altos de entendimento. Então, esta palavra de Deus, que o salmista está colocando aqui, que tem que estar sempre presente na mente, ele está utilizando para quê? Para não pecar contra o Senhor. É muito importante isso, porque você se lembra que tem uma certa parte da Bíblia que diz assim, nossa, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus e contra a terra. Então, foi o filho pródigo, né? Então, olha que interessante. Primeiramente, o pecado ele está direcionado aos céus, depois as coisas terrenas. Então, se ele está direcionado primeiramente aos céus, é uma condição de que, o salmista colocou aqui, de que as coisas que você lê da parte de Deus, elas estão ligadas a Deus diretamente. Depois é que desce. Porque dos céus é que desceu todas as coisas. Foram dos céus que foram feitas todas as coisas na terra. Você lembra lá em Gênesis? Então, dos céus, a palavra, a voz de Deus criou as coisas aqui embaixo. Então, é dessa forma que nós devemos entender, verticalmente. Céu, terra, céu, terra. Ok? Pegou aí? Então, enche a sua mente com a palavra, mesmo que não haja entendimento na hora, mas que quando você precisar, quando as coisas ruins ou o pecado começar a te rodear, te rondar, a palavra de Deus vai dar um salto e falar, opa, lembra do que você leu? Pronto. Oração que transforma. Automaticamente você já faz a sua oração. 12.
Senhor, eu o louvo, ensina-me as tuas ordens escritas. Então, vamos lá. Inverte aqui, ó. Ensina-me essas ordens escritas. Onde estão essas ordens escritas? Na Bíblia. Então, se você lê, você está aprendendo. Se você está aprendendo, você consegue louvar. Louvar é dar adoração, né, a quem merece, dar a honra a quem merece. Então, você está louvando a Ele por quê? Porque você pediu que as ordens escritas fossem ensinadas a você. Então, grande parte do sucesso, grande parte de uma vida agradável aqui na Terra, ela se dá por quê? Porque você simplesmente pede para que a palavra te ensine. Fantástica, né? Então vamos continuar, que eu sei que você está gostando, e já deixa o seu likezinho aí, depois você compartilha e não esquece de fazer aqui um comentário sobre aquilo que você está na dúvida e ainda quer saber. Deixa aqui que eu com certeza vou entrar em contato contigo ou até mesmo fazer um vídeo referente a isso. 13. Tenho repetido com os lábios todas as suas leis. Como que você vai repetir com os lábios? Como é que você vai ficar falando se você não leu? O que você vai ter para falar se você não leu? Não se esqueça, sua boca fala o que o seu coração está cheio. Sua boca fala o que está aqui, ó, né, agrupado aqui na sua memória. Ora, se você enche a sua mente de coisas inúteis ou fúteis, é óbvio que você só vai ter coisas ruins para liberar. A sua boca só vai falar de coisas que não têm proveito algum. Então vamos mudar um pouco esses hábitos, não é? 14. Fico tão alegre andando de acordo com a sua vontade revelada, como os que possuem grandes riquezas. Olha só a comparação que ele faz. Que aquilo que absorve da palavra de Deus te torna rico. Mais rico do que as pessoas que têm posses nessa terra. É um desafio. O que você acha disso? Se sentir uma pessoa altamente rica simplesmente lendo a palavra diante daqueles que têm a riqueza na terra, mas não tem esse conhecimento que você tem. Ah, meu amigo, fala sério. É muito importante isso. 15. Meditarei nas suas ordens e as aplicarei à minha vida. Meditar, você está sempre ali, ó, todo dia, dá uma lidinha, um capítulo, 2, 3, 4, começa a se alimentar, começa a crescer, medita. Para onde eu vou? Poxa vida, essa palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma meditação. Para onde eu vou? Como é que eu faço? Deus, como é que é isso? Poxa, preciso ler tal livro que indica isso, preciso acompanhar um pouco mais sobre a história do tempo. Então, isso é meditar nas ordens e as aplicar à minha vida. Porque existem ordens. Em todo canto que você for, existe uma ordem, uma regra, algo que tem que ser obedecido. E aí continua: os seus caminhos são muito importantes para mim. Então, o caminho que você vive hoje, de acordo com o seu conhecimento terrestre, terreno, ele vai te levar para onde? Você já parou para pensar nisso? Qual é o final da forma como você está vivendo hoje? Para onde está te levando isso? É importante. E aí diz que os caminhos do Senhor são mais importantes. E são, porque ele já determinou desde a fundação do mundo, ou desde o seu nascimento, para onde é que você vai terminar a sua vida. Então, nós precisamos descobrir sobre isso, e é no dia a dia. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos terminar no 16 aqui. Minha maior alegria é cumprir as suas ordens escritas, e eu não me esqueço da sua palavra. Ponto. Em que você está se alegrando no dia a dia? Quais são as suas alegrias? Elas são momentâneas? Elas são de acordo com festas? Elas são de acordo com comemorações nacionais, internacionais? Como que é a sua maior alegria hoje? É uma alegria que depende de circunstâncias? É uma alegria que depende de outras pessoas? É uma alegria que depende de ser livre de um transtorno, de um distúrbio mental, de um problema de saúde? Qual que é a sua maior alegria? Eu vou deixar essa pergunta para você e você me responde nos seus comentários. Talvez a gente tenha um assunto até para os próximos vídeos. E aqui foi o segundo vídeo do Salmo 119, onde eu tenho certeza que isso está transformando a sua vida. Nós nos encontraremos no terceiro vídeo e até mais.